A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre como recorrer à oração. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O karma, ou a lei de causa e efeito, é o remédio amargo que nos purifica a alma, corrigindo os erros do passado e nos preparando para um futuro de luz e amor. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando recorre à oração. Leon Tolstói, ele afirma que arar é orar. Sem dúvida, toda vez que se está trabalhando na edificação do dever em benefício do próximo, se está orando através de ação. Sim, o silêncio é uma prece, assim como também as mãos operosas no bem é uma oração. A oração realizada com palavras nem sempre conduz à unção do sentimento voltado a Deus, logrando transformar-se em onda de comunicação superior. É o mesmo que a atividade oracional, receptiva, porém com o pensamento em outras correntes mentais. Como tem aquelas orações maquinais, né? As pessoas estão orando ali, já gravaram na mente, decoraram e pensam em outra coisa e até às vezes gesticulam algumas palavras com outras pessoas e continua ali, não tem finalidade alguma, não faz nenhum sentido. A alma, reconhecendo a sua fragilidade e pobreza de recursos específicos para atender a sua programação evolutiva, busca o núcleo de onde partem as energias superiores para a observação da vida e tenta sintonizar mediante a prece com essas nascentes do bem iluminado. Por isso que no fragor das lutas, quando as dificuldades se fazem mais graves, a mente dispara e o apelo e a Deus conforme se encontra na expectativa do socorro que sempre virá. Jamais uma oração fica sem a devida resposta. Nós queremos tudo para ontem, né? Mas na verdade a espiritualidade amiga está tomando nota de tudo aquilo que nós emitimos com pensamentos edificantes, com o coração voltado a Deus. Nem sempre corresponde às inspirações de que a elabora, porque a sabedoria divina sabe o que é melhor para cada um de nós, não atendendo à ânsia de um momento que se pode converter em sofrimento futuro, mas ao que vem depois de passada a tempestade. É necessário, pois, saber-se discernir quanto da ocorrência após o recurso oracional, não se permitindo desarmonizar por não haver sido resolvida a questão afligente. Nem tudo
que o ser humano em determinado momento parece ser um grande bem, ou em realidade, pois que não poucas vezes esse entender transforma-se com o tempo e as circunstâncias em calamidade não desejada. Quanto possível, faze da tua existência um rosário de elevadas evocações e preces, por pensamentos, palavras e ações. Então observe, pensamentos também com palavras e principalmente ações no bem. É uma oração. Toda vez que disponhas de tempo vazio, em vez de te permitir desvaneios, sonhos irrelevantes, ora, entra em contato com a vida exuberante em toda parte e enriquece-te de paz e alegria de viver. Quão é importante nossos momentos sem aquele compromisso de trabalho, elevarmos em prece a espiritualidade. Quem ora com frequência eleva-se espiritualmente, mantendo-se imperturbável em qualquer situação. Então, orar é o ato de comungar com Deus. Orar é o meio mais próximo de estarmos presentes ao lado do Senhor, né? Porque o Pai vê no Filho a sua inteira devoção e dedicação. Após atender às multidões, Jesus desaparecia da balbúrdia e dos comentários insensatos para orar a Deus no silêncio do deserto. Nunca, pois, te sintas solitário ou triste, porque podes buscar a companhia celestial através da oração e enriquecer-te de luz e de amor. Quando não puderes retribuir ao teu benfeitor algo do muito que ele te ofereceu, passa a outrem a colaboração da amizade, o sorriso da simpatia, a ajuda que seja possível ofertares. Então, se você recebe uma dádiva, um auxílio de uma pessoa, não será possível devolver, até porque às vezes a pessoa mudou para um outro endereço, uma outra cidade, ou até porque não precisa de bens materiais, faça isso a outrem, passa esse bem adiante. Toda a ingratidão, processo antropológico da evolução é muito lento e as modificações, adaptações e conquistas psicossológicas ocorrem ao longo do tempo. A princípio, toda uma evolução aritmética, passo a passo, e logo depois, alcançados determinados patamares, dá-se o desenvolvimento geométrico. Então tudo passa por etapas de desenvolvimento moral e intelectual. Ao ser atingido o estágio elevado da inteligência, do discernimento, da compreensão da ética, do sentido moral da existência, ocorrem conquistas em saltos quânticos que facultam atingir a plenitude. Nada obstante, o desempenho do ego, do processo de libertação, também das paixões, exige cuidados e perseverança constantes, de modo a não permitir que as más inclinações que te procedem das etapas anteriores sobreponham-se às experiências iluminativas. Quantos homens que vieram para cá com missões nobres, espíritos que reencarnaram para serem verdadeiros missionários e começaram numa linha de conduta moral elevada e se perderam ao longo da caminhada, principalmente na área sexual. Então essa área da sexualidade ainda é muito complexa. Não raro o candidato à elevação espiritual debate-se nas mazelas que estão fixadas como hábitos, tropeçando e reincidindo, ou seja, voltando a errar de maneira contínua sem o avanço permanente que naturalmente seria o ideal. Equivale a dizer que a cada reencarnação torna-se necessário libertar-se dos atavismos infelizes e dos comportamentos doentios que se impõem como forma de prazer. À medida que o homem vai evoluindo, ele tem que começar a se libertar desse atavismo, né, desses clichês mentais que muitas vezes o atormentam. Então, lute, né, contra essas mazelas. Não são poucos os impositivos do passado que remanescem como formas de conduta dominadora. Entre os mais danosos que insistem em permanecer, o egoísmo torna-se comandante em chefe das imperfeições morais, pelo tormento de acreditar-se merecedor de todas as deferências e considerações, ou seja, colocando-se num pedestal acima dos demais. Isso é uma herança perversa do período egocêntrico, quando se acreditava ser a razão pela qual o sol brilhava. Ele está presente na maioria das decisões e das tentativas de crescimento intelecto-moral. Indispensável, portanto, que haja uma conscientização lúcida e firme de trabalhar-se mental e emocionalmente
para derrocá-lo, ampliando os horizontes felizes da fraternidade mediante o reconhecimento de que toda a necessidade de convivência em grupo é quão feliz é todo aquele que sabe conviver e repartir a alegria com seu próximo. Isso sim, isso é viver. Quando você está feliz, reparta também essa felicidade. Muitas vezes o egoísmo é resultado de transformarmos de transtornos mentais ou emocionais, isolando o indivíduo que, dessa forma, sente-se superior aos demais, evitando misturar-se com a massa, assim se destacando no grupo social pelo temperamento enfermiço. Pessoas que se colocam acima dos demais, não querem se misturar, segundo eles, vão se contagiar. Ora, nós vivemos porque convivemos, precisamos de viver em sociedade. Nesse estágio é comum a pessoa supor-se credora de esforço dos outros, do seu trabalho, das suas gentilezas e dependências girando à sua volta, porém distante fisicamente para não gerar incômodo ou aborrecimento no sempre insatisfeito egoísta. Então, meus irmãos, pensemos muito sobre tudo isso. Conhecendo-se e não tendo interesse em modificar-se, por sentir-se bem na situação inusitada, faz-se simpático para conquistar os demais, sabe atingir os pontos vulneráveis das pessoas generosas e torna-se parasita a roubar-lhes a confiança, a afeição que jamais corresponde ou sequer considerem como valiosas. Sempre se acreditam mais merecedores e soberbos. Com facilidade desprezam quem os ajuda e os estima, permanecendo vazios de valores emocionais para entender quando prejudicam os demais com a sua maneira atrevida de conviver. Igualmente, quando percebe que já não impressionam com os seus arroubos e gentilezas forçados, disfarçam e tentam reconquistar quem se afasta, para continuar no seu desarro habitual. A ingratidão é doença do espírito, que deve ser combatida por todos quanto lhes são vítimas. Pedro, que conviveu com o Mestre em intimidade e dele recebeu indiscutíveis tesouros de amor e de socorro, negou-o 3 vezes, apesar de advertido sobre o egoísmo que ainda permanecia no seu caráter, caindo em si, porém, soube conquistar a humildade e ofereceu-se com entranhada dedicação à pregação e à vivência dos formosos ensinamentos do Senhor, doando a existência em um sublime holocausto de amor. Judas, que igualmente lhe recebeu as mais variadas demonstrações de ternura e de afetividade, não resistiu à tentação de vendê-lo, a fim de lucrar as moedas da traição, caindo logo mais em si e optando pelo suicídio infame. Esses exemplos altamente significativos de ingratidão podem ser catalogados como de traição ao amor, ao devotamento e à confiança que Rabi lhes ofereceu aos sentimentos. E eles não souberam ou não conseguiram compreender. O ingrato é também, em consequência, um traidor da confiança e do respeito que lhe tenha sido oferecido. No momento áspero, ante dificuldades, foi beneficiado pela bondade do amigo e, a partir daí, todas as bênçãos que lhe advieram tornaram-se consequência feliz do ato inicial que o libertou do problema da aflição. Nunca se pode retribuir devidamente um ato de bondade salvador. Uma entrega de ternura é um gesto de compreensão. Todavia, adquire-se uma dívida perante a consciência cósmica, que aguardará momento para que o gesto seja levado adiante em benefício de outrem, que se encontra em situação equivalente. Um grande mal que o ingrato produz naquele que lhe é benfeitor consiste no efeito emocional que o seu comportamento produz, diminuindo a intensidade do espírito fraternal ou tornando indiferente aquele que acreditava na generosidade no socorro imediato. Por fim, o ingrato é pessoa realmente infeliz, porque nem sequer possui sensibilidade para amar realmente alguém. Toda e qualquer expressão de afetividade está ou impositivo da retribuição de algo. Felizes são aqueles que não desanimam, mesmo quando traídos, enganados e esquecidos após o bem que fazem.
A semente abandonada no subsolo um dia germina, quando as condições lhe forem favoráveis. Assim é a bondade que se oferece ao próximo. Não te deixe afetar pela crueldade dos ingratos e prossegue gentil, porque é sempre melhor para aquele que oferece e é bondoso. A existência terrena, por mais longa se apresente, é sempre de breve durabilidade. Muitas vezes, quando ocorrem inimizades e alguém deseja vingança, ao consegui-la, experimenta um prazer momentâneo, enquanto perdoando fluirá de alegria para sempre. Não te perturbes com aqueles que te exploraram, que te enganaram, que mentiram para conseguir o que desejavam. Eles aprenderão com as experiências a que serão submetidos e tu prosseguirás amando, porque o bem que se faz é moeda de amor que se converte em soberana luz de bem-estar. Quando não puderes retribuir ao teu benfeitor algo do muito que ele te ofereceu, passa outrem a colaboração da amizade, o sorriso de simpatia, a ajuda que seja possível ofertares. O mundo está repleto de ingratos, mas o amor lentamente vence as resistências do egoísmo e esparze ternura, afeto e gratidão em toda parte. Diante das tempestades que estrugem vigorosas na atualidade, ceifando algumas das belas construções da inteligência humana, por ausência da iluminação espiritual do amor, quase tombas no desânimo. O esforço que aplicas em favor da divulgação do Evangelho, levando-te quase ao êxtase de comunhão com a erraticidade superior, aparentemente não consegue penetrar nos corações amigos, de modo a alterarem o comportamento para a vivência da doutrina de Jesus. Alguns se deslumbram e tecem elogios verbais, sinceros, sem dúvida. No entanto, mantêm as mesmas atitudes materialistas que caracterizam os dias atuais, nos quais estorcegam sob o domínio das paixões nefastas. Outros nem sequer deixam transparecer as emoções, parecendo anestesiados, e nisso comprazendo-se, porque ouvem a palavra terapêutica de libertação e permitem-se arrastar pelos automatismos do cotidiano. Grande número de amigos afetuosos permanecem amargos e depressivos, e tudo censurando em intermina exaltação do ego, acostumado à crítica doentia e destrutiva. As pessoas falam-te sobre o reino de Deus como um mito belo e fantástico, impossível de ser conquistado, não obstante, aceitam Jesus e repitam algumas das suas palavras de memória. Ante o insucesso aparente do bem e os naufrágios morais, sociais, econômicos e espirituais, nos equívocos perturbadores, permites que um véu de tristeza desça sobre a tua face e a melancolia sussurre aos ouvidos dos teus sentimentos palavras de desânimo, como se a luz estivesse sob densa treva que não consegue diluir. Não te preocupes com as ocorrências menos felizes que repletam os periódicos e os veículos de comunicação de massa, assim como as virtuais, quase sempre fúteis e tóxicas, que são transitórias e logo serão substituídas pelas abençoadas conquistas da verdade e do amor. Essas experiências oferecem compreensão em torno dos fenômenos existenciais, lapidam as imperfeições do espírito, aprimoram as qualidades elevadas que dormem em germe no ser e aguardam o momento para desenvolver-se. Desse modo, mantém um bom ânimo, nunca desanimando. Considera que os habitantes do planeta querido encontram-se em diferentes níveis de consciência, alguns ainda adormecidos no primitivismo, na expectativa de ajuda para crescer espiritualmente. Teus irmãos mais difíceis de conviver são o laboratório para as experiências do amor e da caridade moral. Não fuja deles, nem o antipatizes, porque geram dificuldades e criam problemas em tua volta. Felizmente, já podes discernir entre os valores éticos e optastes por aqueles que dignificam e promovem o ser.
Indubitavelmente, a humanidade, em conjunto, tem crescido e, embora os dias tormentosos que se enfrentam, nunca houve tanto amor na Terra como hoje, e se expressa por intermédio do respeito à natureza e às suas criaturas. Solidariedade nos momentos difíceis e lutas culturais em favor de leis mais justas e governos menos arbitrários. Em muitos lugares já se respira o clima de esperança e de bondade. No teu esforço de autoiluminação, tem em vista que a paciência é fator primordial para o êxito. Os triunfadores sempre enfrentam dificuldades que somente eles sabem. Não é fácil viver-se os ideais de grandeza moral, tendo em vista a transformação da sociedade para melhor. A velha geração, acostumada a esmagar, subtrair, mentir e impor falsas filosofias de justiça e de prazer, luta com tenacidade contra a nova, que anela pela libertação das injunções penosas e lentamente são substituídas por mais se utilizem da força e da crueldade. O Senhor da vida acompanha a marcha das suas criaturas, inspira os seus representantes, deles cuidando com afeto e constância. No exercício da paciência, faz-se imprescindível o autocontrole, que demonstra a eficácia da ciência da paz. O célebre escritor francês Gustave Flaubert escreve com sabedoria: talento significa uma enorme paciência. Quando exercemos a paciência, nos alinhamos melhor aos ritmos naturais da vida. Há uma estação para tudo. Esta é a lei da natureza. Com paciência, tomam-se melhores decisões. Se examinarmos a paciência de Nelson Mandela, que esteve preso por 27 anos, num total de 10.000 dias, ao ser libertado, livrou da opressão o seu povo, o seu país. Persevera naquilo que crês, pois sabes que o amor é a única solução para todas as dificuldades humanas. Que não conseguires hoje, lograrás amanhã, se souberes permanecer firme e sem desalento. A resposta de toda sementeira nem sempre corresponde ao que se espera o semeador. Nada obstante, um grão que germina e atinge o objetivo produz muito mais do que todos que foram utilizados e nem sequer sobreviveram. Renasceste na terra para contribuir em favor da era nova. Aliás, todos que se encontram hoje no planeta estão em preparativos para a grande transição que se vem operando desde algum tempo. No divino calendário não existe pressa, mas o ritmo das leis de equilíbrio para que cada acontecimento suceda no instante próprio. Assim também ocorre com o programa de amor para os habitantes do planeta. Aqueles que hoje recalcitram, mais tarde retornam pela trilha da afetividade e é sabor de imortalista. Não se atormente, pois, cuida do teu aprimoramento interior, compreendendo o teu irmão de jornada e ajudando-o quantos possas, sem desfalecimento. Se agora sofres incompreensões e desafios, interrompa essa marcha, porque esses são sinais de êxito no teu empreendimento de iluminação. Jesus, que nos ama desde o princípio dos tempos, apesar da nossa tremenda ingratidão, ainda não desistiu de nós. Permanece contribuindo para que o ser que somos, aos seus cuidados, cresçamos sempre e alcancemos a plenitude. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A bênção dos netos. Sermos abençoados pela honra de receber em nosso lar espíritos do Senhor na forma de filhos é uma alegria inigualável. Afirmam isso fartamente os sorrisos de mães e pais ante o recém-chegado, aguardado ansiosamente. Por vezes, ele surpreende antecipando sua chegada, assustando pais jovens e de primeira viagem. Parentes, amigos acorrem. Todos querem ver o pequenino tão esperado. Os primeiros meses são de descobertas múltiplas.
O primeiro sorriso, os primeiros balbucios, a primeira palavra. Tudo se constitui alegria e surpresa. E tudo é registrado. Do primeiro banho aos primeiros passos. Cada conquista é comemorada como uma grande vitória. Vitória de alguém que retornou para a terra, servindo-se de um corpo frágil para adoçar ainda mais a vida dos pais. Totalmente dependente. Tão frágil e tão arrebatador. Se para os pais tudo isso é enternecedor, podemos imaginar o coração dos avós? Conta uma médica que quando ela nasceu, seu avô foi ao hospital para visitá-la na incubadora. Ela nascera prematura. Ele ficou fitando-a longamente através do vidro. Sua filha, vendo-o assim por longo tempo, parado, em silêncio, olhando a bebê, ficou preocupada. Pensou que talvez ele estivesse sentindo ansiedade ou mesmo aflição diante do minúsculo tamanho da menina. Aproximou-se dele no intuito de reconfortá-lo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele sussurrou algo. Ela não conseguiu ouvir exatamente e pediu que repetisse suas palavras. Com um sorriso, aquele avô reprisou: Bendito sejas Deus, nosso Pai, Rei do Universo, que me mantiveste vivo e me deste amparo, que me trouxeste inteiro para estar aqui neste momento. Era sua prece de gratidão pela dádiva da vida. É maravilhoso alcançar a velhitude com a bênção de netos, filhos dos seus filhos. Tornar-se avó é de fato uma das maiores e mais ternas venturas da vida. É como se o coração maduro e experiente ganhasse um novo e vibrante sopro de juventude, recheado de um amor que transborda e se multiplica de forma inesperada. É a bênção de ser pai, de ser mãe de novo, mas desta vez com a leveza da ausência de algumas obrigações mais pesadas. Os netos chegam como heranças preciosas, um presente totalmente grátis, como diz a poetisa Raquel de Queiroz, permitindo-nos desfrutar da pura alegria e da inocência infantil, sem as angústias da criação. Os avós se permitem o prazer de paparicar, de contar aquelas histórias que só o tempo torna sábias, e de mimar sem a culpa do excesso. Ter um neto é como reencontrar a nossa própria criança interior. É voltar a ver o mundo através de um par de olhos curiosos e cheios de deslumbramento. É uma conexão profunda e mágica, um elo que transcende gerações, em que a sabedoria acumulada se encontra com a energia pura da vida que começa. O abraço de um neto é aconchego que cura, é a certeza de que o amor, o verdadeiro, se perpetua e floresce. É ser a raiz forte, mas também o porto seguro mais doce. Uma infinita felicidade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre Divino e Senhor, intermediário ao nosso Pai, governador espiritual do nosso planeta, ampara-nos, Senhor, nas nossas necessidades, como irmãos mais jovens, inexperientes, porque com todo o tempo que estamos ainda muitas vezes nos comportamos como crianças, como infantis. Precisamos da sua fortaleza moral para a nossa maturidade, Senhor. Crescermos e evoluirmos espiritualmente. Agradecemos também aos vossos auxiliares que estão sempre dispostos a permanecerem aos nossos lados, incentivando-nos ao progresso moral. Que suas bênçãos em forma de luz façam presente para nós no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes.
agradecendo a Deus, a Jesus nosso Mestre, pelo aprendizado, e que esse aprendizado nós possamos vivenciá-lo, meus irmãos, no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.